Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver conversão de fontes, convertendo uma fonte de tensão em uma fonte de corrente e vice-versa. Isso mesmo, você pode converter facilmente uma fonte de tensão em série com uma resistência em uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência e vice-versa. Às vezes, essa conversão pode simplificar a análise do circuito. Vamos ver como fazer isso? Vamos lá? As regras para a conversão são bem simples. Primeiro de tudo, em qualquer conversão, o valor da resistência não muda. Isso é fantástico. Simplifica tudo. Quando você tiver que converter um circuito com uma fonte de tensão em série com uma resistência em um circuito com uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, o valor da fonte de corrente será igual à tensão da fonte dividido pela resistência. Quando você tiver que converter um circuito com uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência em um circuito com uma fonte de tensão em série com uma resistência, o valor da fonte de tensão será igual à corrente da fonte multiplicada pela resistência. É como aplicar a lei de Ohm nas fontes. Simples assim. Para provar essas equações é só usar os teoremas de Thevenin e Norton. Mas isso é tema para outro tutorial. Vou ver como fazer isso em um exemplo prático, o circuito da figura. A missão? Determine a tensão V0 e I0 no circuito da figura. Primeiro vou mostrar como transformar a fonte de tensão V1 e a resistência R1 em uma fonte IV1 em paralelo com R1, lembrando que R1 não muda. Esse tipo de transformação ajuda muito se você usar a análise nodal para resolver esse circuito. É isso que eu vou fazer agora. Ó. O circuito fica como o desenho da figura. O valor da resistência não mudou. Viram como é simples? O valor da nova fonte de corrente, IV1, é só aplicar a lei de Ohm. A corrente IV1 é igual a 30 volts do valor da fonte de tensão, dividido por 10 ohm, valor da resistência em série. O valor da fonte de corrente IV1 é igual a 3 amperes. Agora vou usar a análise nodal para determinar a tensão V0. Vou considerar o nó de referência o terra, nada mais lógico. Vou chamar o V0, é o mesmo V0 pedido no exercício, como sendo o nó onde vou levantar as equações. Aqui, ó. Tem um nó e 4 ramos. Vou levantar a equação então. Tem duas fontes decorrentes, cuidar com os sinais, ó. Lembrando, a corrente é positiva quando está saindo do nó. A equação fica menos 3 amperes, notar que a corrente está entrando no nó, por isso é negativa, mais 1 ampere da corrente da fonte 1 saindo do nó. A corrente dos ramos com resistências é igual a V0 dividido por 10 ohm da resistência R1, mais V0 dividido por 10 ohm da resistência R2. Simples assim. Tudo isso é igual a zero. Vou somar. Menos 3 com mais 1, isso dá menos 2. Vou somar V0 sobre 10 mais V0 sobre 10. Isso dá 2V0 sobre 10. Tudo isso é igual a zero. Menos 2 mais V0 sobre 5, dividir aqui, ó, é igual a zero. Agora é só passar o menos 2 para o outro lado. V0 sobre 5 é igual a mais 2. V0 é igual a 5 vezes 2. É só passar o 5 para o outro lado da igualdade. V0 é igual a 10 volts. Esta é exatamente a tensão da pergunta. Agora vou mostrar como resolver o circuito usando a conversão da fonte de corrente em tensão. Esse é o circuito. O valor da resistência não mudou. Viram como é simples? O valor da fonte de tensão VI1 é igual a 1 ampere da corrente 1 aqui, ó, vezes R2 10 ohm. Isso é igual a
10 volts. Agora é só aplicar a lei das malhas completa. Vou considerar a corrente padrão, no sentido dos ponteiros do relógio. Como só tem uma corrente, a corrente da malha já será a corrente final, e zero. Definida a corrente zero, é possível determinar a polaridade das tensões nas resistências, o polo positivo do lado que a corrente está entrando. Veja aqui, ó. Vou levantar a equação agora. Mais 30 volts da fonte V1 é mais porque a corrente está passando do negativo para o positivo. Menos I0 vezes 10, de 10 ohms da resistência R1, a corrente passa do mais para o menos. Menos I0 vezes 10, de 10 ohms da resistência R2, a corrente passa do mais para o menos. Mais 10 volts da fonte VI1. Tudo isso é igual a zero. Vou somar as tensões das fontes. 40 volts, eu vou somar as correntes duas vezes, e 0 vezes 10, a equação fica mais 40 menos I0 vezes 20, isso é igual a zero. Passando o menos I0 vezes 20 para o outro lado, ó. Mais 40 é igual a mais I0 vezes 20. I0 é igual a 40 sobre 20, e 0 é igual a 2 amperes. Essa é a solução da corrente pedida no exercício. Esse é o circuito resolvido. V0 é igual a 10 volts e foi determinado convertendo a fonte de tensão em corrente. I0 é igual a 2 amperes e foi determinado convertendo a fonte de corrente em tensão. Claro que esse exemplo foi para mostrar na prática a forma de usar a conversão das fontes. Não quer dizer que essa seja a melhor solução desse exercício, mas é uma forma possível, sim, de resolver. O importante é você saber que é possível converter uma fonte de tensão em fonte de corrente e vice-versa. Esse é mais um recurso que você passa a ter a partir de agora. Estou virando o Rambo da eletrônica. Bem, era isso por hoje. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!